Bom, hoje nós vamos começar, se Deus permitir, começar e terminar. E eu quero falar sobre um livro que está impactando muito minha vida. O Senhor me deu essa palavra em sonho mesmo. Normalmente quem sabe e me conhece, normalmente as pregações em que eu acabo ministrando são temáticas, né? E normalmente é aquilo que eu estou passando, algo que o Senhor está me corrigindo, mas dessa vez o Senhor particularmente me acordou num sonho mesmo. Eu sonhei a noite toda e o Senhor, numa visão mesmo, começou a ministrar a palavra, mostrar os seus princípios. Então hoje vai ser uma pregação um pouco atípica do que normalmente eu faço, vai ser uma pregação mais expositiva do livro. E se o Senhor nos permitir, nós vamos pregar hoje e vamos terminar no próximo culto, amém? E hoje, acredito que muitas de vocês, se não a maioria, perceberam que nós colocamos ali uma frase: vestindo-se de... Isso mesmo, vestindo-se de autoridade. Nós vamos basear toda a exposição do livro de Esther. Então, Esther é antes de Jó. Tem lá Salmos, bem no meio da Bíblia. Antes de Salmos você vai encontrar Jó. Antes de Jó você vai encontrar Esther. São 10 capítulos, um livro muito gostoso de ler. Apesar de eu não ser muito fã de novelas e romances, é um tipo de literatura que me agrada, apesar de a literatura em si, de romance, novela, não me agrada muito. Porém, o livro de Esther é algo que sempre me chamou a atenção. Mesmo antes de eu firmar meus pés no Senhor, quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito impactada com toda a história. Então é um livro que, apesar de ser um romance, eu gosto muito. Eu não vou ler todo o livro, nós vamos passear um pouco e eu vou resumir um pouco a história aqui para vocês, ok? Para isso eu vou fazer um panorama da parte histórica, de como aconteceu essa história, tá bom? Quem aqui, só para eu ter uma ideia e eu poder explicar de uma forma melhor a história de Esther, quem aqui já ouviu a história de Esther? Fique com a mão levantada para eu entender no nosso público aqui. Fique com a mão bem alta. Ok, meio a meio. Perfeito. Vamos lá. O que acontece? Deixa eu ver se está funcionando. Gostaram da minha moderna, hein? Gente, o Mateus viu aqui, ele já deu uma risadinha para mim e falou: então a pastora tá moderna desse jeito. Eu usei IA, gente, para criar essa mulher aqui. Aí eu falei assim, ó, faça igual a mim, versão 2.0. Brincadeira, gente, mas o cabelo vermelho e curto cacheado eu falei mesmo, confesso. Deixa eu ver se está aqui funcionando. Deixa eu ligar aqui, tá ligado? Tá ligado, vamos ver. Não está, gente, o que está acontecendo aí? Quer passar para mim? Tá ligado? O laser está funcionando. Bom, vamos lá. A história de Esther se passa na Pérsia, no continente africano. E como que uma mulher hebreia judia foi parar lá? Antes de chegar lá, o povo de Jerusalém, de Israel, eles foram levados pelos babilônios. Eles foram levados para este lugar como escravos. Então, mais ou menos uns 3.000 quilômetros de um lugar ao outro. Vocês sabem ali que os continentes, os países são muito próximos. Então, do Oriente Médio foi para a África como escravos, como pessoas exiladas, sem direitos. Nesse período que os babilônios conseguiram, mais ou menos lá por 400 e pouco antes de Cristo, os persas dominaram os babilônicos. E então todo o povo de Jerusalém que estava ali sobre o exílio dos babilônios ficaram então agora sobre a autoridade dos persas. Então vai se passar num palácio que tem o nome do rei Xerxes, também em algumas traduções Assuero. E esse rei, ele era um rei pagão,
não cultuava ao nosso Deus Todo-Poderoso, tinha lá suas religiões e suas coisas. E o que aconteceu? O que conta a história? A história conta que ele estava, possivelmente, isso não está na Bíblia, isso é um estudo mais aprofundado que eu quero trazer para vocês, possivelmente pós-guerra, porque ele ficou 180 dias mostrando suas riquezas, as suas conquistas, numa festa de 180 dias. Gente, vocês têm noção que são 180 dias de festa para se exibir? 180 dias de festa, de bebedeira, para as autoridades ali, de cada província, era mais ou menos umas, se eu não me engano, deixa eu ver se tem aqui, acho que era mais ou menos umas 27, existe algumas discordâncias históricas, mas isso não é importante, importante que ele era ali, um rei, e importante que ele estava ali se exibindo, mostrando tudo que ele tinha, todo o poder dele. Depois de 180 dias de festa, ele não satisfeito com tudo aquilo, ele ainda pega e faz mais 7 dias de festa. E agora para todo o povo ali, todo o povo, homens, tá? Para os homens, todo o povo ali, tanto os pobres quanto os ricos. Ele faz um banquete de 7 dias. Esse mais sutil, né? 7 comparado a 180, bem mais tranquilo. Ele faz um banquete. Muita bebida. Quando ele estava bêbado, a palavra relata que quando ele estava totalmente, ele tinha uma esposa. Na verdade, conta essa história que ele tinha várias esposas. Uma curiosidade bem interessante é que todo mundo pensa que a rainha o qual ele chamou a primeira era a sua rainha mor, vamos dizer isso, a legítima. Pois pela história, pela cultura da época, muito provavelmente vai ser uma das concubinas. Naquela época, né, ele tinha a sua esposa e tinha as demais, que era uma concubina. Isso, gente, são fatos históricos. O que eu quero deixar para vocês, algumas curiosidades a respeito desse livro, que esse livro é um tanto polêmico dentro do cânon, dentro da Bíblia. Porque por muito tempo, os cristãos, principalmente Lutero, eles batiam muito firme de não considerar um livro inspirado por Deus, por causa de algumas coisas. Esse, por exemplo, fato de não se encontrar o nome de Vasti nos papilos antigos, de Esther, ou porque muito provavelmente não se podia casar o rei persa com outras etnias. Então você conclui que a rainha Vasti, que não era persa, muito provavelmente era concubina, entendeu? Era outra mulher, mas que ele amava muito também, e ela era a mais linda daquele harém dele. E o que ele fez? A história conta que no 7º dia, ele pede para chamar, e ela estava em um outro lugar, dando um banquete para as mulheres. E aí ele pede para chamar ela com a coroa. Na Bíblia não fala esse evento histórico que eu vou falar para vocês. Muito provavelmente, pelo que se pôde pesquisar, ele queria exibi-la, exibir a beleza daquela mulher. Isso é mais um fato que contrasta que possivelmente não era a rainha mor. Eu vou falar rainha mor para a gente entender popularmente, tá bom? Por quê? Porque ela, sendo persa, ela não poderia ser exibida, entendeu? Era uma mulher que eles preservavam. Então, possivelmente era uma das concubinas, porque sendo uma das concubinas, seria tipo um objeto de prazer, entendeu? E aí ele queria exibi-la. Na história, provavelmente ele queria exibir ela só com a coroa, entenderam? Ele queria que ela estivesse só com a... Entenderam? Sim? Ou seja, mostrar o corpite, a sua beleza. Então aquela parte sexual mesmo, sensual do negócio. Vasti não atendeu o pedido do rei. Ela não atendeu. Ela não atendeu. Quando ela não atendeu, ele ficou furioso, envergonhado no meio das autoridades. E aí ele foi aconselhado pelos outros príncipes de outras, vou falar províncias, mas não era a província que falava na época, né? Mas de territórios guardados por outros príncipes. Ele foi aconselhado você precisa publicamente punir essa mulher, porque senão as mulheres que escutarão, tanto os ricos, pobres, eles não vão mais respeitar os seus maridos. E por isso ela foi destituída.
tiraram ela. Não se conta, não se tem história do que aconteceu com ela posteriormente. Ali se encerra a história de Vashti. E aí começa a protagonismo de uma outra mulher, que é a mulher que todo mundo conhece, que é Esther. Esther é prima de Mordecai, apesar de algumas versões trazer ela como sobrinha, e isso é só na Vulgata Latina, né? Na tradução católica romana. No original, ela tem lá a palavra que ela é prima de Mordecai. Mordecai também tinha uma postura muito influente, mesmo na Pérsia. E aí ele fez tipo um concurso de beleza durante 1 ano, para que o rei escolhesse a nova mulher que estaria no lugar de Vashti. Esther era uma mulher maravilhosa, linda, formosa. Onde ela ia, encantava. Ela encantou um dos eunucos, um dos homens que trabalhava, que ajudava o rei a preparar as suas mulheres. Ela encantou todo mundo, teve o favor desses homens, e ela escutou todos os conselhos desses homens. E aí, quando ela foi chamada na presença do rei para se apresentar, o rei se encantou com ela. Após se encantar com ela, o rei colocou ela no lugar de Vashti, a nova rainha ali. Só que ela escondeu, por indicação do seu primo, ela escondeu a sua nacionalidade, o seu povo, que ela era hebreia. Ela escondeu isso. Então, por isso que ela é conhecida como Esther. Provavelmente não, um nome persa. O nome dela real era Radassa, que significa um tipo de planta, uma murta, ok? E os historiadores falam que Esther provavelmente é uma homenagem a uma deusa. Alguns colocam Esther como sendo uma estrela, mas provavelmente a origem de Esther na história bíblica é a homenagem de uma deusa. Bom, vamos lá. Que a história eu vou resumir para vocês, porque aí nós vamos entrar nos princípios bíblicos, tá? Posterior a isso, havia um homem que foi colocado num posto de governador ali. Só o rei Xerxes era mais poderoso que ele. O rei entregou o anel, o sinete, que era representado uma autoridade para esse homem, esse Ramã, chamado Ramã. E esse homem, ele fez um decreto onde ele passasse, teriam que ajoelhar. Mordecai, com um princípio cristão não, né? Princípio judeu ali, hebreu no coração dele, judaico. Ele é óbvio que não ia se ajoelhar, porque normalmente quando você se ajoelha lá, era um sinal de reverência, de idolatria. Então ele não se ajoelhava. Ele ficou muito furioso e quis matar Mordecai, primo de Esther. Mas ele foi até o rei, pediu um decreto, o rei concordou com esse decreto, só que ele não ficava satisfeito só em matar Mordecai. Ele descobriu qual que era a etnia dele e fez um decreto num dia programado para matar todos os judeus. Isso, Mordecai ficou sabendo, contou a Esther. Esther, lembra que ela era também judia, hebreia? Lembram disso? Então, só que o rei ainda não sabia disso. Aí a Esther pegou e falou assim: olha, pro primo dela, faz tempo que ele não me chama a presença. O que significa isso quando você lê na Bíblia? Significa que ele tinha tantas mulheres no harém dele, que ele chamava as mulheres à sua presença. Eu não quero pular a etapa, porque aqui tem algo que o Senhor ministrou no meu coração muito interessante. Mas o fato é que depois que ele casou, ele não mais procurou a rainha Esther. Então ela estava falando ali para Mordecai, falou assim: olha, ele nem me chamou mais, como que eu vou chegar lá? Né? Porque tinha um decreto que se alguém chegasse na presença do rei sem ser chamada, poderia ter a vida ceifada. Então Mordecai, como um homem de Deus, sabendo do propósito de Esther, pegou e chegou para Esther: será que não foi por isso que você foi levantada como rainha? Será que não foi para este propósito? E aí ela então clama e fala assim: ó, fala para o povo jejuar por 3 dias, eu entrarei na presença do rei mesmo sem ser chamada, e se morrer, morri. Bom, ela fez isso, preparou um banquete, ele baixou o cetro, que era o sinal de que ela poderia falar, falou com o rei.
Senhor, eu quero fazer um banquete. Chamou Ramá também para esse banquete. Ramã ficou todo feliz. Olha, só eu e o rei ali no banquete. E aí, o rei falou assim: me fala o que você quer, eu te darei até metade do meu reino. Olha como ele era apaixonado por essa mulher. Aí ela falou: não, vamos fazer um novo jantar, um novo banquete. Ela preparou um novo banquete. Nesse outro banquete, ela contou o plano de Ramá. E Ramã, então foi o que? Executado no plano que ele tinha feito para Mordecai. Nisso, quando o rei foi ler uns papilos antes um pouquinho, ele estava dormindo, quer dizer, sem sono, foi ler algumas coisas do rei, e lá estava a história de Mordecai, que Mordecai tinha avisado que algumas pessoas tentavam matar o rei, e no final da história, Mordecai é elevado como governador, faz um decreto para que os judeus pudessem também se defender daquele decreto anterior, porque não podia ser anulado. Enfim, resumidamente, vários personagens que Deus, e fatos históricos que Deus levantou para que aquele povo fosse salvo. Ok? Foi muito rápido? Foi bom? Todo mundo entendeu? Vocês precisam ter tudo isso na mente, porque agora a gente vai entender o porquê que o Senhor tem trazido essa palavra. Curiosidade sobre o livro. O livro, ele ensina até hoje, em reuniões anuais, sobre a festa do Purim, que é a libertação dos judeus. Então, o que acontece? Todo ano, esse livro, lá nos judeus, é lido, para que eles entendam o que Deus fez. Todo ano. E lá, as reuniões, as mulheres não são obrigadas a participar, mas nessa, elas são obrigadas a participar. Isso fala algo muito importante para nós. Primeiro, todo ano é lido essa carta para os judeus antes de uma festa. As festas hebraicas, elas são muito levadas a sério. Não é uma festa à toa. São festas para celebrar sempre a liberdade, para reconhecer e não deixar se esquecer da autoridade de Deus, do que Deus tem feito. E o que nós percebemos hoje em dia é que o mundo e as trevas têm realizado muito mais festas do que nós cristãos. O inimigo tem conseguido colocar no nosso coração e tirar do ânimo de reunirmos. Tem tirado o ânimo de celebrarmos. Tem tirado o ânimo físico, o ânimo emocional, o ânimo espiritual, o ânimo financeiro. Você vê festas e festas mundanas na TV, fora, pessoas comemorando, gastando o que não tem. Eu estava falando com o meu amado esse ano, né, que nós estamos fazendo umas organizações, e eu falei: amor, só nós que não tem dinheiro. Por quê? Porque, gente, sem brincadeira, eu fiz um cálculo simples, que eu nunca tinha feito, para ir em Dourados, passar o Natal com a minha família. Eu falei: eu gasto isso para ir para lá. E parece que só eu não tinha esse dinheiro. Estava todo mundo festando, glória a Deus. Isso é uma bênção, entendeu? É isso mesmo, nós temos que celebrar, nós temos que estar com a família, isso é uma bênção. Mas o que eu quero colocar é que, na verdade, muitos que estão lá fora são muito mais animados para festar do que nós. Eu tiro pela minha família, e isso ficou no meu coração esse ano. Olha só, eu me lembro que quando eu era jovem, minha família é muito grande. Para você ter uma ideia, meu avô tem 12 irmãos. Então, era a família da minha mãe, a família do meu pai. Gente, fazia aquela festa, 3 dias festejando o Natal e a família junto. Sabe? Eu tenho memórias maravilhosas da gente brincando, jogando vôlei, indo para o açude, tomando banho no barro. Hoje nós não temos ânimos. Esse ano eu passei, graças a Deus, pela família que me acolheu, né?
mas eu passei longe da minha família. Por quê? Porque eu administro errado minhas finanças. Olha como que algo individualmente vai se perdendo, porque nós achamos que certa coisa, Deus não tem que estar agindo ali. Mas daí sou eu que administro. Se eu administrasse bem isso, talvez eu passaria com eles, porque era o propósito, eu vejo que foi um propósito muito lindo de Deus, mas eu não tinha percebido que a minha família está minguando, que nós não estamos comemorando, que nós não estamos celebrando, porque não tem colocado os princípios de Deus. Não estou falando para vocês gastarem o dinheiro de vocês aleatoriamente fazendo festa. Vai chegar para o marido e vai falar assim: agora eu vou fazer o aniversário de 1 ano da minha filha, viu? A pastora falou que temos que celebrar. Não foi isso que eu disse. Falei que precisa haver um planejamento, que precisa haver uma importância para a celebração. Não é o tipo de festa, mas é a reunião das pessoas, é a confraternização, é a importância de celebrar. Por que que as coisas estão perdendo graça? Por que que aquilo não tem mais importância? Por que que um pai de família não tem mais aquela posição ali numa festa? Porque nós estamos deixando as coisas sérias sair pelas nossas mãos e estamos importando com as coisas fúteis, coisas que passam. Nós temos perdido, e isso, gente, é comigo, é com todos. Por quê? Porque a televisão tem feito isso há muito tempo. Núcleo familiar não é mais importante. E nós estamos deixando de celebrar. E uma coisa muito interessante que o Senhor ministrou no meu coração é essa força, essa energia e a prioridade de estarmos juntos celebrando. Lembrando que Deus tem feito por nós. Amém? Bom. Não vai. Oi. Parei. Ok, vamos lá. Então nós vamos começar falando sobre, agora, entrar propriamente na palavra, quando no quesito das autoridades. Pensa comigo, todo mundo exerce um tipo de autoridade na vida, amém? Todo mundo exerce um tipo de autoridade. Deus deu em Gênesis autoridade para o homem e para a mulher para dominar sobre a terra. E nós temos perdido essa autoridade. Por que nós temos perdido a autoridade? Como se conquista uma autoridade? Como que você conquista a autoridade? O que é autoridade? Alguém aqui pode definir para mim o que é autoridade? Hã? Oi? Um poder a ser exercido. Simples. Não vamos complicar não. Simples. Alguém que tem autoridade, ele tem poder, conhecimento para exercer algo, para determinar algo, para realizar algo, ok? Então todos nós, é um princípio bíblico, amada, todas nós temos autoridade estabelecida por Deus para realizar algo. Nada do meu slide? Todas nós, isso daqui eu já falei para vocês, né, a respeito da rainha, mas todos nós podemos e devemos exercer essa autoridade. Quando nós não exercemos a autoridade que Deus nos deu, quando nós não vestimos dessa postura de autoridade, e autoridade não é autoritarismo, nós vamos ver um paralelo muito grande do que é autoridade, do que é autoritarismo. Autoridade de exercer aquilo que Deus chamou para você exercer. Não tem que ser em cima de um altar, não tem que ser numa posição de liderança evidente socialmente, mas em todo lugar que você vai proclamar o reino de Deus, dominar para o Senhor.
Numa roda de conversa, você tem autoridade para dominar as conversas ali? Ou você é submetido pelas piadinhas que tenham ali? Qual é a tua autoridade? Qual é a tua influência de proclamar? Quando o teu coração começa a ser contaminado, você tem autoridade de falar para o seu coração e para a sua alma: epa, eu vou pensar diferente? Ou você é contaminado? O que você tem recebido? O que você tem ouvido? Esther, mas muito provavelmente Mordecai, seu primo, ao educá-la, colocou em sua mente, no seu coração, os princípios de Deus. Ao ponto dela falar: se morrer, morri. Será que nós temos incutido, será que a autoridade materna tem incutido nos nossos filhos que eles também são autoridade onde eles forem? Será que quando teu filho está na escola ali e começa uma conversa inapropriada, uma conversa que coloca Deus como se nada fosse, ele tem autoridade e amor para levar o evangelho? Gente, eu tenho escutado histórias de crianças que eu tenho ficado constrangida, porque as crianças têm evangelizado com muito mais autoridade do que muito adulto. Tem se posicionado, a criança ela não tem vergonha de se posicionar num aniversário, quando está ali tudo fazendo coisa errada, de falar assim: não, amiguinho, isso não agrada a Deus. Será que nós temos essa autoridade? Será que nós temos exercido, mudado a história, mudado o rumo daquele lugar onde nós estamos? Nós temos nos posicionado? Porque vestir-se de autoridade, ela é muito mais do que só falar, não é verdade? Porque sai pelos poros, emana. Será que nós temos entendido que tudo que vem na nossa mão, para que nós exercermos a autoridade, ele vem do Senhor? A sua amizade vem do Senhor, o seu emprego vem do Senhor, sua família vem do Senhor. Tudo foi delegado para que você tenha autoridade para dominar ali. Gênesis 1, se eu não me engano, ou 2, ele fala isso. Fala que nós exercemos autoridade. Depois vai passar ali o versículo. Meu filho chegou para mim esses dias do nada e falou: mamãe, você sabia que quando eu tinha muito tempo, eu acho um sarro que ele fala como se ele tivesse 30 anos, né? Há muito tempo atrás, quando eu só tinha 5 anos, ele vai fazer 7. Eu levantei de noite, fui ao banheiro e aí eu fui beber água, mamãe. E Jesus falou comigo, falou assim: Petros, você sabia que você foi uma oferta minha para sua mãe? Quando ele falou isso no carro, eu olhei para o Pablo, falei: uau, meu Deus. Um temor tomou conta de mim, um temor tão grande tomou conta de mim, um temor tão grande. Será que nós temos exercido como mordomos fiéis à autoridade que o Senhor nos deu? Ali eu vi tanto amor de Deus para me rememorar, falar: filha, ele não é teu, ele é uma oferta. E aí quando fala de oferta me dá um temor, porque nós sabemos que a oferta ela precisa subir como um aroma agradável ao Senhor. Será que eu vou educar meu filho ao ponto dele ser um aroma agradável ao Senhor? Será que eu tenho sido exemplo de amor, de posicionamento? Será que meu marido tem sido? Será que as palavras da minha boca têm entrado no coração do meu filho e ele tem olhado para mim e visto uma autoridade do céu? Uma autoridade que domina sobre as trevas? Será que meu filho tem corrido até a mim sabendo que eu posso orar e eu tenho fé o suficiente para curar a enfermidade dele? Seus filhos fazem isso? Não é gostoso quando o filho vem e fala: mamãe, ora na minha barriga, eu estou com dor de barriga. Você fala: meu Deus, meu filho tem mais fé do que eu? Ele tem visto essa fé que você vai orar
e aquela enfermidade vai sarar? Será que seu marido tem olhado para você e visto você como uma rainha bela e formosa, onde ele pode se achegar, contar as fraquezas dele, porque você vai ajudá-lo a voltar para a posição? Será que você tem exercido essa autoridade que o Senhor tem dado a nós, de ser submissa? Ou seja, de ajudá-lo no momento para que ele venha nos amar como Cristo amou a igreja? Será que nós temos exercido essa autoridade? Vamos falar desse rei Xerxes. O rei Xerxes só tinha autoridade terrena. Normalmente, quando nós ocupamos uma posição só com autoridade terrena, nós temos uma ferida muito grande. Porque normalmente essa autoridade que nós exercemos é para, como esse rei, para nos exibirmos, para mostrarmos que somos melhores, para mostrarmos que temos mais, para mostrarmos que somos mais bonita, que somos mais fortes, que temos mais dinheiro. Uma ausência de pertencimento, na verdade. Feridas emocionais onde não entende que quando você só tem autoridade terrena, você sequer sabe a sua identidade de princesa e herdeira celeste. Olhamos para nós e quando é um título, seja ele fora de uma comunidade religiosa ou dentro de uma comunidade religiosa, porque não se engane, muitos que têm o coração ferido lá fora e não são curados, começam a exercer uma autoridade secular dentro da comunidade religiosa. E às vezes um título deixa a pessoa orgulhosa, porque Deus me chamou, porque eu tenho esse dom. Ou lá fora, deixamos de exercer com amor e com entendimento que toda a autoridade, vocês vão gravar isso, foi te dada para que você domine, para que o reino de Deus seja estabelecido. E esse homem, esse rei, o Assuero, a autoridade dele só prestava para ele se exibir. E você vê, ele não tinha tanta autoridade assim, ao ponto de tomar decisões precipitadas. Que loucura desse homem, chamar a mulher dele para ser vista, ao ponto. E quantos homens fazem isso? Infelizmente, eu tive relacionamentos abusivos. Infelizmente, meu Deus, o senhor sabe o quanto eu sou arrependida disso, mas já que passei, que seja para testemunho. Relacionamentos onde a pessoa que eu estava, ela não me cobria, pelo contrário, comprava roupas que quanto mais mostrasse melhor, porque ele queria me exibir. Ele não me amava, não me protegia. Quantos homens fazem isso? Quantos homens não protegem as mulheres? Se a mulher tenta ser um pouquinho mais reservada, que loucura, que autoridade terrena é essa? Às vezes até os nossos, se não exercer uma autoridade celeste, se não entender que a esposa dele é para ele, que ele domine para que o reino seja visto através dela, ele pode deslizar. Da mulher estar inadequada e ele não exercer a autoridade com amor, e falar: amor, esse corpinho é só meu, mostra não. E nós, mulheres, ficamos expostas, assim como o rei queria fazer com Vaste. Porém, Vaste, para mim Vaste é assim, tá, gente? Bem bonitona assim. Vaste, uma rainha, provavelmente uma das concubinas, quando ela foi chamada, ela se negou aí. Lembra que eu falei que ela se negou aí? Ela se negou aí. Na minha perspectiva cristã, você poderia falar assim, na nossa perspectiva, ela desobedeceu uma autoridade, correto? O marido dela mandou, ela tinha que ir. Mas isso
mostra para mim, na verdade, que a autoridade genuína, ela faz com que a gente firme na moralidade. E não invada os princípios divinos em prol de uma autoridade terrena. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? É óbvio que toda vez que uma autoridade terrena for contrária aos princípios bíblicos, você tem que falar não, ainda que você perca benefícios. Ainda que você perca benefícios, porque ela perdeu. Ela tinha um posto de rainha, mas ela ensina, aqui eu coloquei, a autoridade não se curva diante do erro. Sua coragem a fez perder o título de rainha, mas preservou a sua moralidade. Para mim, ela é um exemplo de moralidade. Será que eu, Linciane, renunciaria títulos, riquezas, posições, caso me colocasse numa situação dessa? Será que na minha profissão, se alguém me pedir algo que é contrário, será que eu vou me vestir de autoridade celeste, de coragem e dominar sobre aquilo e falar não, ainda que eu perca? É isso que essa mulher nos ensina, essa autoridade. Eu não sei, né? Não se fala dela, não se fala se ela se converteu, se Deus prosperou a atitude dela, não se fala. Mas fato é que ela nos ensina que uma autoridade exercida contrária ao Senhor, nós precisamos nos posicionar e falar não. Com sabedoria, ainda que você perca algo nisso. Ainda que você perca algo nisso. Mas nós temos Ramã, que é aquele homem, lembra, que foi colocado num posto altíssimo de autoridade, só não tinha mais autoridade do que Assuero, lembra dele? Outra autoridade terrena, exemplo de uma autoridade terrena, secular, que só pensa nos seus desejos. Ramã, orgulhoso, por toda a província se ajoelhava para ele. E normalmente é assim. A pessoa que tem uma autoridade apenas terrena, que não submete a sua autoridade aos princípios do Senhor, ela não consegue ser grato pelos benefícios. Ela sempre olha para aquilo que está dando errado. Ele se encheu de ódio, porque aquele homem não se curvava perante ele, com medo da autoridade dele ser contaminada, é óbvio. Se ele for colérico, ele já pensou nisso adiantadamente. Os coléricos concordam comigo? Que ele já pensou, se eu não fizer esse homem ajoelhar, vai contaminar o outro, e vou perder a autoridade que foi estabelecida. Estou errada, coléricos? Vocês pensam assim? Já pensa adiantado? Pois bem, e ele queria de alguma forma pegar ele como exemplo e aniquilar ele. E ele era rodeado de pessoas que o aconselhavam, sua esposa e seu amigo. O dia que ele chegou, ele nem ficou feliz. Ele foi num banquete que a rainha chamou, no primeiro banquete, não se falou nada, então ele não sabia que estava sendo preparado para ele. Aí ele foi nesse banquete e mesmo assim a palavra diz que ele não ficou feliz, porque um homem não se ajoelhou para ele. E aí ele foi se aconselhar com sua esposa, e a sua esposa não era sábia. Os amigos piorou. Sabe aquele amigo que porque você ganhou um título, ele começa a te bajular? Porque você tem um poder, ele começa a te bajular, que ele não te ajuda a corrigir, que ele não te coloca para o centro, que ele não fala, epa, você está doida? Está desviando? Epa, isso não faça, isso, que só fica ali. Só fica, cuidado, gente. As pessoas, muitas vezes, elas se afastam daqueles que falam a verdade. Mas cuidado com aqueles que concordam com tudo que você fala, que lambe todas as suas feridas. Porque a esposa de Ramã lambeu as feridinhas dele. Faça um lugar bem alto e pede para matar ele. Era uma tora, e aí eu esqueci o nome dessa morte, mas empalava a pessoa, não, colocava a pessoa lá,
enfiava lá, morria lá e ficava exposta. Conselho que ele recebeu. Não poderia falar à esposa dele: meu amor, seja maleável. Meu amor, quantas vezes o meu marido, quando eu estou muito numa situação, ele fala: amor, você está certa, mas não precisa. Se for de Deus, vai vir à tona. Não precisa. E é verdade, amados. Você é uma mulher que você pode colocar o seu marido para ter uma comunhão linda com o Senhor, ou você pode contaminar ele para que ele não venha na igreja. Você pode chegar para o seu esposo e falar: não, amor, nós vamos orar, o Senhor é contigo, nós estamos indo por causa do Senhor, nós estamos indo porque Deus tem um chamado. Ou você pode falar: ah, amor, é verdade, olha, aquele grupinho não te ama mesmo não. Ai, amor, é verdade, você viu? Olha, nem olhou para você na hora que chegou na igreja. Ai, amor, é verdade, você viu? Nem respondeu. Quem é você neste lugar? Quem é você neste lugar? Quem sou eu neste lugar? Nós podemos elevar a autoridade do nosso marido com sabedoria. A gente pode chegar para o marido e falar assim: querido, você não precisa decidir sobre isso, está na sua alçada, né? Eu, como esposa, já cheguei e falei: amor, às vezes a gente, e aí isso é um ensinamento que o Senhor colocou no meu coração há pouco tempo. Às vezes, nós queremos tanta aprovação das pessoas, talvez as pessoas que o Senhor te colocou sobre a autoridade, que nós não escutamos o que o Senhor tem dito a você. E atropelamos, porque nós queremos fazer com a força dos nossos próprios braços. Amados, entendam uma coisa: Deus, Ele agiu para que o povo fosse liberto. Ele não vai agir para que você prospere no chamado dele? Escute a voz do Senhor. Amém? Motive o seu esposo. Ajude o seu esposo a motivar você. Ajude o seu filho a motivar você. Tenha cuidado com as conversas. E uma coisa que eu quero falar para você, mulher, muito séria, que eu quero falar principalmente para as mulheres que são membros daqui. Todas nós temos autoridade a ser exercida, amém? Se você vê alguma coisa errada, o seu primeiro papel que nós vamos aprender como autoridade de rainha é orar. Não é mandar, tirar print e mandar para tua irmã. Amém? Está vendo alguma coisa de errado? Você foi para o secreto orar ou você mandou print? Você chegou para aquela pessoa e falou assim: querido, o que está acontecendo com você? Ou você mandou print para um terceiro orar? É essa a autoridade? Amém? Se você não é daqui, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, a gente é bem amorzinho. Só não pega o livro da pastora e não devolve. É piada interna, gente. Bom, interna nada, né? Tá no Instagram, né? Quem é que viu? Eu sofrendo lá, fofinha, pedindo o livro de volta. Que linda. Bom, fato é que Mordecai também quis exercer a sua autoridade baseada no seu orgulho e no título que tinha. Mordecai planejou algo contra alguém que Deus tinha levantado. Cuidado. Cuidado contra quem você se levanta. Cuidado, os lábios. Amadas, um segredo: ainda que a pessoa fale de você mal, fale bem dessa pessoa. A palavra do Senhor fala que quando nós falamos em amor daquela pessoa, você acumula cinzas na cabeça do outro. Isso significa vergonha. Deixa o Senhor cuidar, amém? Não perca tempo e energia com isso, gente. Vai jogar beach tênis. Vai correr. Vai dançar, põe um louvorzão, vai dançar. Não fica lá pensando naquilo.
Isso só te contamina, te afasta de celebrar com as pessoas, amém? Agora nós vamos falar de Mordecai. Gente, vocês estão com pressa? Tá legal? Estão entendendo? Tá recebendo? Amém. Vamos falar de Mordecai. Tenha sempre uma pessoa de autoridade do seu lado para te mentorar. Busque em Deus alguém que tenha autoridade para falar das coisas de Deus para você, para te ajudar numa decisão, para te dar um puxão de orelha. Quem é que sabe que eu tenho algumas pessoas que puxam minha orelha? Poucas? Então vou falar, eu tenho. Eu tenho amigas que mandam, todo mundo já sabe essa frase aqui, das que sabem e sabem, né? Eu tenho amiga que, dependendo do que postar, ela na mesma hora me liga ou me manda uma mensagem. Você tá louca? Desviou? Aconteceu. Tem amigas que falam, o que está acontecendo? Não vai por aí não. Tem amigas que você pode desabafar e de repente a pessoa peneirar, falar, não, eu entendo, você está na emoção, que não vai te julgar, amém? Mas que vai te colocar no centro do Senhor. Tem amigas que falam sobre Deus com você, que falam sobre princípios, que te escuta, que tenha autoridade sobre a sua vida e poder de te levar a cumprir o propósito. Isso é fácil de pessoas que estão te afastando de Deus. Isso é fácil de pessoas que estão te desanimando. Se você compartilhar algo e aquilo criar força de te afastar de Deus, não é momento para que estar andando com essa pessoa. Amém? Mordecai foi um primo que cuidou espiritualmente, emocionalmente de Esther. Esther era uma mulher forte. No momento de perigo da sua própria vida, ela exerceu, se vestiu de autoridade e foi para a guerra. Porque o seu primo o aconselhou. Ela tinha ele sempre. E aí vamos virar também, você que tem autoridade sobre outra pessoa, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você concorda, cuidado com a sua face. Você tem levado a pessoa que Deus tem te colocado perto de você, mais próximo de Deus? Você tem sido uma mentora de amor? Você tem sido uma mentora de posicionamento? Os seus olhos têm amado ou têm julgado? Porque às vezes a gente não fala nada, mas nossos olhos, nossa boca, nossa sobrancelha, elas falam muito mais do que a própria voz. Seja uma mentora como ele foi para a vida de Esther. A mentoria dele levou uma mulher a cumprir o propósito de salvar uma nação. De não se misturar com as coisas do mundo. Uau! Que fantástico! E aí eu olho para a minha vida, eu falei, puxa, aquele dia eu fiquei chateado com aquela pessoa, mas graças a Deus, porque eu me posicionei. E o Senhor teve misericórdia de mim. E eu não caí. Quase, mas eu não caí. Ou eu caí e aquela pessoa muito brava, com um chicote na mão, mas ela me tirou daquele lugar do lamaçal. A palavra fala que tem tristezas que gera vida. A dor do parto é tenebrosa, mas ela gera uma vida. Agora tem tristezas que é para a morte. Quando você é pego no flagra e só sente vergonha por causa de uma posição, pode te levar para a morte. Porque a vergonha, remorso, é diferente do arrependimento genuíno. Amém? Glória a Deus. Bom, e chegamos nela, Esther. Esther é um exemplo de autoridade dada por Deus. Mesmo sendo uma jovem judia em um país estrangeiro, Deus a coloca como rainha para um tempo estratégico. Todas nós estamos de passagem, nós não somos daqui. Isso não é nosso reino, gente. Sabe por que a gente se sente deslocada? Porque esse mundo não é nosso território. Nós não nascemos para cá.
para essa vida. Nós não temos essa identidade terrestre eterna. Nós teremos uma identidade celeste. Você vai ter comigo? Você vai ter? Eu quero, eu busco. Fala igual o Cariane, eu posso. Quem sabe, sabe a piada. Gente, sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente pensa que é daqui. Aí a gente quer se vestir como uma mulher do mundo. A gente quer falar como uma mulher do mundo. A gente se comporta, a gente vai nos lugares, nós não temos diferença nenhuma. Ninguém consegue olhar para nós e falar, aquela é uma mulher de Deus. Às vezes nós somos tão morna que a nossa autoridade se esvai. Deus te deu domínio para você chegar num lugar e as trevas ter ódio de você, só porque você chegou. Só porque você chegou. Sabe quando você vai num lugar, tá todo mundo pelado, só você coberta, você é a louca palhaça, e as pessoas têm ódio de você. Por quê? Você não era aquela que andava toda pelada, agora você está toda coberta? Ai, você está muito brega. Nossa, você viu como a Linciane envelheceu, gente? Agora ela só coloca aquelas roupas largas. Nossa, você viu que horrível? Gente, já entraram no meu Instagram. Você ficava muito mais bonita com aquelas calças que você usava. Eu falei, tudo bem, Satanás. Brincadeira. Mas dentro eu falei. A verdade é que quando nós entendemos que nós não somos daqui e temos essa convicção de pertencimento, de autoridade que foi nos dada, quando alguém te agride por causa do evangelho, isso te traz alegria. Te traz alegria. Amém? Voltando a Esther. Enfim, ela estava numa posição de autoridade. Essa mulher tem uma coisa que eu preciso exercitar demais. Eu tenho conseguido. Tenho buscado isso. Estratégia. Paciência. A autoridade, ela é exercida através de estratégia. Paciência. Quando a gente vê uma mulher bem construída, saúde boa, corpo bom, você acha que aquela mulher, ela simplesmente tomou um Ozempic e no outro dia emagreceu? Não, depois de 3 dias. A verdade é que você precisa ter todo um sistema para isso. Ainda que tome Ozempic, gente, vai tomando Ozempic aí de um dia para outro. Precisa de estratégia, tempo, paciência, para que você consiga libertar o seu corpo de uma vida de, enfim, sei lá, de prazeres a vida inteira. Não é de uma hora para outra. Tenha paciência. Tenha paciência com você. Tenha amor com você, com o teu processo. Esther ficou 1 ano se embelezando para entrar na presença de Deus. E aí a gente passa a semana inteira assistindo pegadinha, piadinha, e a gente quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito. E ainda quer sentir. Não oramos, não lemos, não jejuamos, não temos tempo com Deus. Aí nós queremos chegar no domingo e sentir a presença do Rei. Que o Rei baixe o cetro para nós, que a gente toque na ponta do cetro. Como, amada? Como? Como? Agora Esther, ela se preparou, ela orou, ela teve as pessoas que oraram com ela, pessoas que acreditavam no propósito de Deus com ela. Cuidado com o que você tem compartilhado. A pessoa sonha com você, a pessoa também quer libertar. Cuidado. Existem amigas que é pra gente compartilhar isso, e tem amigas que é compartilhar isso, porque às vezes essa amiga que está com o mesmo problema que você, e ela não está lutando contra, então ela não vai gostar que você vença aquilo.
Normalmente compartilhe com aquela que sofre com você o mesmo problema, mas que também luta contra. Ou aquela que já venceu aquele processo. Amém? Amém? E tenha paciência. Você é daquela que vai falar com o seu esposo, você prepara um banquete? Cuida dele? Ou você já vomita em cima dele? Já pensou, Esther? Na hora que Xerxes baixou o cetro, ela falou assim: eu vou morrer, o Ramã vai me matar. Alguma coisa tinha acontecido fora do eixo. Ele baixou o cetro, ele disse: fala o que você quer, eu te dou a metade do reino. A metade do reino é teu, minha filha. Ela pegou e: vou fazer um banquete para você. Se perfumou, colocou o conjuntinho da Calvin Klein, colocou a veste real por cima, deixou só aparecendo aqui, só para dar dica para ele. Só ele sabia, Ramã não. Chegou e fez aquele banquete. Sabe aquele bife a cavalo que o maridão gosta? O bife à parmegiana? Pá, sentou, cruzou a perna, jogou o cabelo perfumado e ele disse: fala, meu amor, fala o que você quer que eu te darei até metade do reino. E ela falou assim: bom, se você realmente quer fazer, eu vou preparar um outro jantar para você. Gente, eu leio isso, eu falo: Senhor, porque não é, a gente quer para ontem, não se programa, não ora. E aí foi mais um banquete, e aí sim, na hora certa, linda, maravilhosa, perfumada, ela vai e se revela, fala o que precisa falar, da maneira correta, e ali ela consegue salvar um povo, uma autoridade baseada num princípio que estava encravado nela. Mas você sabe por que muitas vezes a gente não consegue? Sabe por que muitas vezes eu não consigo exercer essa paciência? Porque eu só fico pensando no problema. Eu não vou orar. Se eu não estou conseguindo, eu não vou me abrir. Aí eu só fico pensando no problema. Aí eu fico pensando como que eu vou resolver, não como Deus vai me dar estratégia. Aí eu chego para o Pablo e falo assim: mas a gente precisa fazer isso hoje. E fico brava ainda, porque o que Deus falou, mas não era o tempo, não era a forma, Deus estava preparando o coração, entende? Aí, Esther nos faz isso, um exemplo de paciência e de autoridade bem exercida. Temos muito que aprender sobre autoridade, se vestir de autoridade. Vamos lá. Opa, parou de novo. A verdade é que Esther, ela não confiava nela. Ela confiava em quem era por ela. Ela confiava na promessa. Ela confiava no chamado. Então, onde você quer que você esteja, confia naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ainda que venham todos contra você. Ainda que tenha um plano de morte contra a tua vida. Que a tua força... Acabou a bateria do meu computador? O cabo está dentro da mochila. Ih, a mochila está aqui. Deixa, não tem problema não. Deus sabe de todas as coisas, amém? Ah não, peraí que tem uma imagem legal. Leva para mim lá, fazendo um favor. Lá pro... Isso, obrigada. Então, o que nós aprendemos? O que a gente aprende na prática sobre isso? Como que a gente pode trazer para a nossa realidade tantos exemplos? Primeira coisa básica. Todo mundo exerce autoridade. Seja em Deus ou seja carnal. Quais são as autoridades que te inspiram? Só o título? O poder de ter? Porque quando você lê Esther, você percebe que Esther, ela tem uma sabedoria de ver autoridade e oportunidade no simples.
Normalmente, a gente acha que algo tem autoridade quando brilha mais, quando está mais em destaque. E muitas vezes a verdadeira autoridade, ela é exercida no silêncio, no reservado, sem tumulto, sem alarde, sem título, sem sequer você aparecer. Muitas vezes, o efeito da autoridade, de domínio que Deus te deu, é exercido sem ninguém saber que foi você. Isso importa para o teu coração? Ou você precisa colocar o carimbo? Fui eu que evangelizei. Fui eu que falei. Analise quando Deus te dá autoridade. No final, o que importa para você? É Deus sobressaindo? É aquela pessoa que você ganha para Jesus, não importa onde ela está? Ou fui eu que evangelizei? Fui eu que paguei o preço? Fui eu que paguei o encontro? Isso fala muito onde está o teu coração. E o porquê e a maneira como você está exercendo a autoridade que foi te dada. Todas vocês têm autoridade, porque a palavra de Deus deu autoridade, domínio para todas nós. Exerçamos da maneira correta. Não? Não ligou ainda não, né? Tá. Vamos então para o final. Tá, vamos lá. Quando eu falar vamos para o final, vocês falam assim, tá? Vai lá. Vamos então para o final. Ai, Deus amado. Hoje, primeiro culto de 2025. Deus está falando ao meu coração e ao seu coração que Ele nos chamou para exercer autoridade, para nos vestirmos de autoridade. O Senhor tem nos ensinado que a autoridade ela é exercida externamente, internamente. Quando você entra num lugar, você sem abrir a sua boca, você precisa exercer a autoridade que foi estabelecida, amém? Você precisa ter credibilidade. Você precisa investir. A autoridade, ela foi dada para você e para todos nós, para irmos pregarmos o evangelho e sermos cooperadora da boa nova de salvar mais pessoas. Assim como Esther salvou um povo, nós estamos predestinadas a ser cooperadora de um Deus todo-poderoso, que fez um plano maravilhoso para que todos nós sejamos salvos. A autoridade que foi estabelecida na sua vida não é para que você reine nessa dimensão terrestre. Ainda que você exerça uma autoridade aqui, se você não conhece essa promessa, a maior autoridade é que um dia nós reinaremos com o Senhor. Mas para isso nós precisamos desprender da autoridade humana e carnal. Nós precisamos sondar o nosso coração. Este ano, onde quer que você pisar a planta do seu pé, que você lembre e tenha responsabilidade, que o Senhor tem colocado uma coroa sobre a sua cabeça, tem te dado um sinal, um anel de autoridade, para que você exerça domínio sobre o lugar que você estiver. Que as suas palavras, que as suas ações venham salvar, venham cooperar para salvar vidas. Às vezes é um abraço, às vezes é um olhar de empatia, às vezes é o perdão genuíno, às vezes é a renúncia de riquezas e autoridades. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E ainda que você perca,
você está ganhando, se quando você perde, é por causa de Cristo. Amém? Fique de pé.